O Corinthians decepcionou demais. As críticas vieram de todos os lados, a começar pelo próprio presidente do clube, que não gostou nada do que viu, passando pela comissão técnica, jogadores, e a torcida então nem se fala. Então, falando de corintianos mesmo, aqueles com os quais eu tive contato, eu conversei, decepcionadíssimos com o desempenho do Corinthians. Então é o seguinte, tivemos ontem outra vez São Cássio, né, para os olhos do Kleber Xavier, que estava lá no Pacaembu, para ver, eu acho que os goleiros, né, e o Fagner também é jogador da seleção, mas que viu o Santos jogar muito. O Corinthians ficou se defendendo o tempo todo, né, teve uma palavra que foi muito utilizada por todos ontem, que é que o Corinthians foi muito covarde, não saiu pro jogo. Acho covardia uma palavra muito forte. Eu prefiro dizer que o Santos empurrou de tal forma o Corinthians que não deu opção ao time corintiano nenhuma outra opção que não ficar lá na entrada da grande área. Colocou 1, 2 ônibus ali na frente para segurar o resultado. O empate lhe servia. Tomou um gol e nos pênaltis aí a história é outra, contou com a sorte porque a bola foi na trave, nem foi defesa do Cássio, que fez uma partida extraordinária. Então, em resumo, Vanderlei, o Cássio classificou o Corinthians ontem. O Corinthians foi muito mal, jogou muito mal, não condiz com a grandeza, com o tamanho do Corinthians, o futebol apresentado, mas o goleirão foi espetacular e foi São Cássio ontem mesmo no Pacaembu. Realmente a atuação do Corinthians foi ruim e o Carille, ele tinha vantagem da vitória em Itaquera e é natural que ele fosse buscar segurar. O Santos precisava mais do resultado, então era natural que o Corinthians tivesse uma postura mais defensiva, mas com certeza não era a ideia dele que o adversário finalizasse tantas vezes contra o gol do Corinthians. Mesmo quando o time opta por se defender, por dar a bola para o adversário, a intenção é impedir que o adversário crie oportunidades, e o Santos criou várias. Então o Corinthians ontem contou muito com o seu goleiro, Cássio, mais uma vez, e também com um pouco de sorte que está inserida no jogo, né? Erros do time do Santos na finalização, mas ontem a superioridade do Santos em relação ao Corinthians foi enorme. O Santos dominou o jogo inteiro, criou oportunidades, não conseguiu fazer o gol, mostra uma deficiência também nessa parte, né? Falta um jogador que faça gols com mais frequência no Santos, mas ontem o Corinthians não se defendeu bem. Se defender bem é não dar quase nenhuma chance ao adversário. Os Corinthians deu várias pro Santos, deu sorte, o goleiro pegou, mas não foi nem defensivamente uma boa partida do Corinthians. Foi um Corinthians covarde em campo, que assistiu o adversário jogar. Se tem um Gabigol no Santos, um Ricardo Oliveira no Santos, pelo número de bolas ali passando na área do Corinthians, o Corinthians sairia ontem com uns 3, 4, placar adverso ontem com uma goleada e estaria fora da decisão. São Paulo e Santos decidiriam o Campeonato Paulista, porque foi muito diferente o desempenho das duas equipes ontem, e o Corinthians fez belos jogos contra o Santos esse ano no Campeonato Paulista. Foi muito legal ver os dois outros confrontos do campeonato, porque o Carille matou o Santos, marcou as principais jogadas. Aí no segundo tempo o São Paulo veio com uma resposta já modificando o duelo tático das duas equipes. Foi interessante até aqui, mas ontem só um time jogou. Me desculpe, Fábio Carille, o seu time não jogou. E se jogar assim contra o São Paulo em ascensão, não vai ver a cor da bola. É que claro que não vai jogar assim. O Corinthians vai jogar bola, vai sair mais pro jogo, tem outras peças, porque o Corinthians jogar dessa maneira, o torcedor, imagino eu, passa até raiva de gastar dinheiro com ingresso, né, Vanderlei? Jogou muito pouco futebol. Parecia o duelo de um grande time contra um time pequeno, algo que o Corinthians não é. Eu quero ver o Corinthians jogando futebol, porque ontem, futebol, só um time jogou, que foi o Santos, e ontem deu pena. Foi um pecado ver o Santos eliminado ontem pela diferença dos dois times. E tava na hora, né, do São Paulo ganhar uma do Corinthians, né? Porque pela fama, pela pompa que vocês colocaram aí, todos vocês, né, falando que o São Paulo era isso, era aquilo, e é mesmo, ser eliminado com mais uma derrota pro Carille ia ficar feio. Pelo menos ganhou ontem. Agora, a gente tá falando aqui do futebol do Corinthians e vale a pergunta, né? O time foi retranqueiro, colocou um ônibus lá na frente, né? Na frente da zaga, não deixou ninguém passar. Agora, será coisa do treinador? Ou os jogadores que estavam em campo não sentiram condições ou não tinham capacidade para fazer coisa melhor? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que a ideia do treinador não era tomar o sufoco que tomou. Aí tem várias circunstâncias que levam a isso. O adversário, que teve um domínio total do time do Corinthians, o time do Santos em relação ao Corinthians,
E o Corinthians não conseguiu sair, o Corinthians foi sufocado. Ontem o Santos atacando com muita gente, o Vitor Ferraz e o Diego Pituca, que teoricamente eram laterais, jogaram no meio. O Santos, ele tinha os 2 zagueiros atrás, às vezes o Alisson e o resto todo mundo sufocando, atacando. Então acho que o Corinthians, ele mais não conseguiu sair, ele foi encurralado pelo seu adversário, que conseguiu impor o seu jogo contra o Corinthians, que não conseguiu, apesar da classificação, não era, com certeza o plano não era tomar 30 chutes no gol. E aí, Zé? Não, eu também acho que a ideia não era essa. A gente viu um duelo, ou duelos nos 3 confrontos. Foi o 4º jogo entre Santos e Corinthians. Os 2 times se conheciam muito bem. A gente viu no penúltimo jogo, no antepenúltimo jogo, um time entrando e engolindo o outro no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, por exemplo, o Corinthians jogando um primeiro tempo lá, surpreendendo o Santos. No segundo tempo, o Sampaoli tentou consertar e melhorou o Santos e tentou diminuir essa diferença, conseguiu. Aí no jogo seguinte, outra vez um duelo tático, legal. Ontem não. O Sampaoli, e eu comentei ontem, eu espero um grande jogo, porque eu espero um Santos tentando jogar para fazer os 2 gols, para buscar a classificação, e o Corinthians tentando dar o troco, né? Trabalhando alguma forma de sair, né? Dessa pressão do Santos, dessa busca que o Santos me parecia lógica que ia ser incessante durante toda a partida, mas no campo a gente não viu isso. A gente viu o que se esperava do Santos, até me surpreendeu o Soteldo na esquerda fazendo uma bela partida, né? Eu inicialmente preferia a entrada com o Rodrigo, mas deu certo. O Vitor Ferraz virando o meio campista e o Pituca também, quando o Santos chegava, e o Corinthians não conseguiu sair dessa armadilha. Não conseguiu. Eu achei que no segundo tempo as coisas seriam diferentes. Levou um baita sufoco no primeiro tempo. Agora no intervalo, o Corinthians vai dar um jeito, né? Tem jogadores experientes, o treinador vai conversar com todo mundo, vai sair dessa situação, né? Tá encurralado pelo Santos. Mas não foi isso que a gente viu. Ou seja, acho que o Corinthians jamais iria lá. Vamos ficar lá atrás, fazendo ali uma defesa, se segurando para conseguir o empate e garantir a classificação. Nada disso, não era para isso. É o Santos que impôs essa situação pro Corinthians e o Corinthians não soube sair dela. Então, por isso que eu disse que não deve ser, você disse aqui o Bruno, não deve ter sido recomendação do treinador, olha, vamos só ficar aqui nos defendendo. Eu acho que a eficiência do Santos foi muito grande e o Corinthians não teve força para isso.